Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Vocês podem tomar os seus lugares. Eu estava, a canção antes de começar a saudação falou algo sobre aquilo que eu vou pregar. Nos meus, quando eu estou aconselhando, durante os aconselhamentos, normalmente eu uso uma frase, e não foi apenas uma, várias pessoas já me perguntaram, mas como? O que é isso? Como que funciona? E nós cantamos ali, que a nossa alma descansa em tuas asas. Cantamos agora há pouco, e é sobre algo parecido com isso que eu quero falar essa noite. Então, você que me acompanha também pela internet, abra teu coração para aquilo que Deus tem para você. E talvez não, cremos que veio do coração do Pai, então prepare-se para ouvir também. Não deixe que nada te atrapalhe, nenhuma conversa, nada, para ouvir aquilo que Deus tem para você esta noite. Então, como eu falei nos aconselhamentos, às vezes a pessoa chega preocupada, chega com um monte de coisas. Uma das coisas que eu falo sempre é descansa em Deus. Daí a pessoa fala, mas como assim? Então, o título da mensagem, eu não vou fechar um pensamento, mas vou trazer algo, não uma conclusão sobre o assunto, mas algo para a gente começar a pensar sobre isso. O tema é, o que é descansar em Deus? Porque a gente ouve muito, né? Nós acabamos de cantar, minha alma descansa. Mas como que descansa? Minha alma está cansada? Pode ser que sim, pode ser que não. E o que é descansar em Deus? É quando eu estou muito cansado? Também. Tem aquele versículo que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem as duas formas, eu posso estar cansado de fazer as coisas. Eu posso estar, já não aguento mais, faço e nada dá certo. Mas também, nem sempre descansar em Deus é o motivo de eu estar cansado, não é por estar cansado. Mas tem uma outra forma de descansar em Deus também. Vamos lá para Êxodo 2, do 1 ao 10. Vocês vão entender alguma coisa aqui. A palavra de Deus diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e bitume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então a gente conhece essa história que fala sobre o nascimento de Moisés, e naquele tempo houve um decreto de faraó que todo menino, toda criança do sexo masculino teria que morrer.
E foi decretado, então, assim que o rei sabia que tinha nascido um menino, os guardas lá e já matavam. Mas tinha duas parteiras que eram tementes a Deus. E quando elas chegavam, elas tentavam fazer de tudo para que aquelas crianças não morressem. Mas o rei deu uma apertada nelas, elas falaram, não, é que elas são muito fortes, elas são muito mais fortes do que as mulheres daqui, as hebreias são muito mais fortes. Quando a gente chega lá, elas já pariram, já deram a luz e não dá para fazer mais nada. E foi o que aconteceu com Moisés. Aí, só que a mãe de Moisés, quando Moisés nasceu, ela pegou e começou a guardá-lo. E eu imagino, assim, uma situação muito, muito complicada para a mãe de Moisés. Por quê? Porque toda criança, assim que nasce, já chora. Quando bate a fome, chora. Quando está precisando ser trocada as suas fraldas, chora. Imagine essa mãe correndo o tempo todo para evitar que essa criança chorasse, tentar fazer de tudo para que a criança não chorasse, ninguém descobrisse que aquela criança estava ali. E existia um propósito de Deus na vida desse menino, na vida de Moisés. E ela fazia de tudo para que ninguém descobrisse. Só que chega uma certa altura, acaba perdendo o controle. O choro começa a ficar mais forte, os berros começam a ultrapassar paredes, e essa mãe já não sabia mais o que fazer. Ela pega um cestinho, protege, coloca junco, um cestinho de junco, coloca uma proteção para que aquele cestinho não afundasse, e agora ela tem que abrir mão dessa criança. E aquilo que era muito importante para ela, um filho para nós é muito importante. Mas ela cuidou, ela fez de tudo, o máximo. Antes que ele fizesse alguma coisa, ela já corria, já atendia, fazia de tudo para que aquela criança não chorasse, mas estava perdendo o controle. Já não dava mais para controlar. Então, e eu imagino assim que todas as vezes que passasse um guarda por perto, que ela ouvisse alguma coisa meio por perto, já batia o medo, já, sabe, aquela situação triste. Mas teve uma hora que ela não teve mais o que fazer, aí ela pega, faz esse cestinho e coloca a criança dentro do rio. E a irmã do menino vê a hora que aquele cestinho começa a ir. E agora imagine o terror que foi no coração dessa mãe, ou da irmã de Moisés. O cestinho começa a descer e vai dar exatamente onde estava a filha de Faraó. Se fosse eu e você perguntar, se a coisa estava pior agora pronto. Agora já era. Se a situação estava complicada, acabou. Você foi cair logo aonde? Tinha tanto lugar para esse cestinho aí, mas tinha que ir justamente onde estava a filha de Faraó. Ou senão, essa filha de Faraó teria que ir exatamente naquele momento. Mas será que Deus não podia livrar essa situação? Muitas vezes a gente tem aquele cuidado, faz de tudo para evitar alguma coisa, e quando a gente abre mão, e a coisa parece que daí, em vez de tomar um rumo certo, parece que aí é que a coisa desanda de uma vez. Agora, você já estava complicado, agora acabou. Agora já era. Sinto muito. Lá se foi o menino. Mas o descansar em Deus é exatamente isso. Quando eu e você não temos mais o controle.
Quando eu e você não temos mais como controlar a situação. Até uma certa altura nós fazemos de tudo, nós controlamos a situação, nós levamos a situação em nossas mãos, mas a situação começa a crescer, crescer, e tem uma hora que já não dá mais. A gente tem que abrir mão. E quando a gente abre mão, fala, Senhor, ó, vou colocar nas tuas mãos. E parece que é aí que a coisa, parece que vai tomar um rumo e acaba tomando outro. Fala, agora, infelizmente tem umas frases que dizem, agora nem Deus. Agora nem Deus pode dar mais jeito na situação. Mas esse Deus é tremendo, né? Esse Deus é tremendo. Então, o primeiro ponto, e como eu estou falando em descansar, até agora você não viu descanso nenhum ainda, só apavoramento. Só uma situação trágica, uma situação triste, uma situação de pavor, de desespero, de derrota. Mas o primeiro ponto é, descansar é entregar. Muitas vezes as pessoas chegam para um aconselhamento trazendo uma situação, daí quando a gente diz, descansa no Senhor, entrega para Ele. Não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, entrega para Ele. Mas se eu abrir mão aí, que a coisa vai tomar um outro rumo aí, olha, sabe, a gente até canta, né? Vou descansar nas asas. Mas o que é descansar? É quando estou cansado? Não. Descansar é quando eu não posso fazer nada, eu pego assim, ó, está aí. Está nas suas mãos. Até onde deu para levar, eu levei, acabou, não dá mais, faz da tua forma. E muitas vezes, quando Deus fala, então deixa comigo. Quando a gente entrega, parece que saiu do nosso controle, você começa a ver a coisa se afastando, aí fala, agora nem eu, nem Deus, nem ninguém, agora acabou. Mas não, descansar é entregar. O que a mulher fez, o que a mãe do Moisés fez? Ela entregou no cestinho no rio, falou, Senhor, é contigo. Mas, então, por isso que Salmos 37, 5, é aquele salmo muito conhecido e é muito usado também nesses momentos. Salmo 37, 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deus só pode agir nos nossos caminhos. Deus só pode agir nas nossas situações. Nós só conseguimos descansar nele quando nós entregamos para ele. Sabe, muitas vezes nós entregamos a nossa situação para ele, mas é mais ou menos assim, parece uma corda, aquela corda de, como é que é, aquela brincadeira lá de cabo de guerra. Senhor, pega na ponta aí. Daí Deus vai puxar, fala, não, puxa lá, vai lá. Daí Deus puxa, fala, não, também eu não posso perder esse controle. Muitas vezes nós queremos brincar de cabo de guerra com Deus. Nós entregamos a ponta da corda, mas ele numa ponta e eu na outra. A hora que eu vejo que a coisa vai perder o controle, eu tento puxar e tento controlar junto com Deus. Aí não vai dar certo nunca. Mas algo interessante que aconteceu ali foi que ela entregou. Não tenho mais o que fazer. E caiu na mão da filha de Faraó. Filha de Faraó pega aquela criança. A irmã correu rapidinho lá. Deus já usou a irmã de Moisés, já usou Miriam. Chegou ali e ela falou para a mulher, para a filha do Faraó: a senhora quer que eu arranje alguém para cuidar dessa criança? Então vai. Ela pega e traz a própria mãe. Agora com um detalhe. Agora a mãe vai cuidar com a supervisão de Faraó e recebendo, além de ser mãe, ela tem toda a proteção de Faraó agora e ainda recebe para cuidar daquele que era para ser morto. Por quê? Porque só por um simples fato
daquela mãe entregar o filho e deixar, Senhor, é contigo. E quando parecia que estava, como dizem, né, virado no chapéu velho, já não tinha mais nada, já estava perdido, era situação de morte já, aí Deus entra e, além de receber a proteção de Deus, em primeiro lugar, vem a filha de Faraó, e por ser filha de Faraó, ela dá a proteção de Faraó agora, e a mãe começa a receber para cuidar do próprio filho, sendo que isso era loucura. Enquanto todas as mães estavam perdendo os seus filhos, a mulher que abriu mão, ela, além de cuidar do filho, ainda recebe para cuidar dos filhos, para cuidar do filho dela. E com outro detalhe, olha como esse Deus é tremendo. Sabe quando a gente diz aquele versículo, eu anotei, mas deve entrar depois, mas eu vou entrar agora com ele. Por isso que eu uso muito aquele versículo, que Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera. Agora vocês vão entender o que é isso. Por quê? Como eu falei, entre na história, comece a imaginar a situação. Comece a imaginar a situação. A mãe vai lá, cuida. O leite, além do leite materno, digamos lá, o alimento, a mãe se preocupava em dar para a criança? Outro tipo de alimento? Roupas, ela se preocupava em dar? Da situação, o novo bercinho, será que a mulher se preocupava em dar? Nada ela se preocupou. Dali para frente, ela não se preocupou com mais nada. Tudo vinha do reino de Faraó. Tudo era dado pela filha de Faraó. Além de receber, ainda além de receber tudo que a criança necessitava, ainda recebe mais um salário para cuidar do próprio filho. Esse Deus faz muito mais, isso que é muito mais abundantemente além. E qual foi a atitude dela? Abrir mão daquilo que ela não tinha mais controle. Muitas vezes sofremos com situações, porque tentamos segurar. E abrimos mão, meia boca, dando uma parte para Deus, uma parte eu fico com ela. Quando eu acho que Deus não age, eu puxo. Aí Deus solta. Quando eu puxo, Deus solta. E muitas vezes estamos sofrendo exatamente por isso. E queremos competir com Deus. Nós não conseguimos descansar em Deus. Então, descansar não é estar cansado. Descansar é entregar. Eu entrego e pronto, Senhor. É com o Senhor. Isso é descansar. Isso é entregar para Ele. E olha só como que Deus age quando eu entrego. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Entregar. Nós lemos agora há pouco em Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor. Aqui, Abraão entrega muito mais que o caminho. Entrega a vida dele, completa. Abraão estava no meio da parentela dele, ele estava cuidado que ele tinha, ele não era uma pessoa que passava fome, não era uma pessoa necessitada, e além de tudo ele estava no meio dos parentes, ele estava tranquilo. Mas olha o que Deus fala para ele: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra tal. Ele diz que terra que vai? Não. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, vamos para onde? Eu não sei. Vamos fazer o que lá? Não tenho nem ideia. É muito longe daqui, eu não sei nem para onde que é. Como é que eu vou saber se é longe ou é perto? E como é que você vai? Eu entreguei na mão de Deus.
E como é que você vai ser sustentado lá? Eu não sei nem onde que é. Não sei nem o que tem lá. Como é que eu vou saber como que eu vou ser sustentado lá? Mas sei do negócio. Foi Deus que falou. Aí ele sai da sua terra, da sua parentela. Descansar é apenas entregar a sua vida. Deixar Deus agir da forma que Ele quer. E olha só, como que Abraão agiu aí? Hebreus 11, 8. Olha só. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Mais tarde, ele não sabia nem onde que era. Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, vivendo em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, abre mão de tudo, está aí. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, beleza. Estava na casa dele, junto com os pais, junto com os parentes, tinha tudo. E agora ele vai viver em tendas. Vai viver. Ele viveu como peregrino na terra prometida. Quer dizer, ele estava ali, mas não tinha nem ideia. Mas ele tinha certeza que se Deus tinha falado para ele fazer aquilo, ele descansava em Deus. Não era por aquilo que ele poderia ver ou por aquilo que ele poderia saber, mas por aquilo que Deus tinha dito. Ele descansou na palavra de Deus. Ele entregou o caminho dele. Vai tomar que caminho? Não sei, o caminho de Deus. Vai para onde? Não sei. Eu vou. Apenas vou. Entregar o caminho. Deixar ele direcionar a nossa vida da forma dele. Não anotei aqui, porque mas tem um versículo que diz: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele. A vontade de Deus, ela é boa. Romanos 12, 2, se eu não me engano. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas é a dele. E como é que eu sei? E como é que eu faço para andar na vontade dele? Eu abro mão da minha vontade, eu entrego a minha vontade a ele. Isso é descansar. É saber que, independente daquilo que vai acontecer no caminho, é Deus que está no controle. É Deus que sabe o que vai acontecer. E eu descanso nele. Então, como eu falei, não tem nada a ver com estar cansado. E até tem uma frase que não é minha, que diz que nem é o caso e isso me faz lembrar o descanso de Deus. Quando Deus formou o mundo, no final lá, e depois que ele formou tudo, a Bíblia diz que Deus descansou da sua obra. Porque Deus trabalhou tanto assim? Não. Qual foi a obra de Deus? Deus apenas falou. Então ele estava cansado, a garganta doída, eu acho que ele foi descansar porque a garganta estava estourada. Não. Tudo que ele fez era bom. Então, eu descanso nisso. Acabou. Esse é o nosso descanso, não um descanso de cansado. É um descanso de estar tranquilo porque está na mão do Senhor. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele tem o melhor para mim. Os seus pensamentos são melhores do que os meus. O seu caminho é melhor. O seu caminho é perfeito porque o caminho de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, eu descanso nele. E Abraão fez da mesma forma, quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, vamos embora. Foi. Pega a Sara pela mão, vamos embora. Vamos para onde? Não sei, vamos embora. Não me pergunte nada que eu não sei de nada. Quanto tempo vão andar? Vamos andar. E vamos embora. Mas ele sabia que Deus tinha prometido. E olha,
Está aqui em Efésios 3:20, exatamente aquilo que eu falei. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por isso que Abraão descansava. Porque ele sabia no Deus que ele cria. Por isso que eu e você precisamos descansar. Porque nós precisamos conhecer no Deus que nós cremos. Nós precisamos experimentar esse Deus, experimentar a palavra dele, viver segundo a palavra dele. E aí toda ansiedade vem quando eu não conheço quem está falando. Eu só fico ansioso quando eu não tenho certeza se aquela palavra é verdadeira ou não. É interessante, a ansiedade fez com que Saul perdesse o reinado. Porque ele recebeu uma palavra de Deus através do profeta Samuel e falou: olha, vá 7 dias, daqui a 7 dias eu encontro com você e lá vou sacrificar. Por falta de segurança naquilo que ele tinha ouvido, por falta de ter certeza, de crer naquela palavra que ele tinha recebido, bateu a ansiedade. E por causa da ansiedade, ele sacrificou, não tendo autorização para sacrificar. E perdeu o reinado. Perdeu tudo aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, por ansiedade. Então, precisamos aprender a descansar. Por isso, o segundo ponto é: descansar é crer no sobrenatural. Descansar também é crer no sobrenatural. Se você pegar a primeira história de Moisés ali, qual foi o sobrenatural? Foi tudo. A partir do momento que a mãe dele coloca ele no cesto e Deus dirige aquele cesto até a filha de Faraó, aquilo ali foi tudo sobrenatural. Por quê? Porque aconteceu totalmente ao contrário do que era o natural acontecer. O natural era chegar na frente da filha de Faraó, ela levaria para o pai, mandaria matar porque não era uma criança do sexo masculino. Mas não, aconteceu tudo ao contrário, aconteceu o sobrenatural. Então, descansar é crer no sobrenatural. E vamos ver uma outra situação também, se referindo a Abraão sobre o sobrenatural. Gênesis 15, do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sendo sem filhos e herdeiro que possuo? Não, desculpe, deixa eu ler de novo. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui foi se Deus conduzir o cestinho até a filha de Faraó já foi sobrenatural, aqui a coisa foi feroz. Por quê? Porque Abraão já era avançado em idade, a sua mulher Sara também era, com um detalhe, além de ser avançada em idade, ainda era estéril, quer dizer, condições menos que zero, negativas condições. Mas o final diz assim: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. É assim, se Deus falou, não importa as circunstâncias.
Eu descanso na palavra dele. Eu descanso na promessa dele. Abraão falando, eu não tenho condições nenhuma. Sara, muito menos. Mas se Deus me chamou e manda eu olhar para as estrelas e diz que a minha descendência vai ser incontável, eu creio, eu descanso dela. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que eu posso pedir ou pensar. E se Deus dá uma palavra para você, Ele não está olhando para a tua situação, para como você está, ou como quem é você, porque Ele sabe muito bem quem é você, Ele sabe muito bem quem sou eu, sabe das minhas condições, sabe das minhas limitações, assim como sabe da tua. Mas se Ele lançou uma palavra para você, descansa nele, creia. Por quê? Ele não está preocupado com o natural, com aquilo que eu posso ou deixa de poder. Ele está tranquilo, porque ele sabe o poder que ele tem. E eu e você precisamos descansar nele, sabendo que existe um poder ilimitado no nosso Deus. Saber que se ele falou, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus ainda diz, agindo eu, quem impedirá? Se ele falou isso para você que está me ouvindo também, se ele trouxe uma palavra para você, descansa nele. Creia que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você tem pedido ou pensado. Descanse nele. Aprenda a descansar. Creia no sobrenatural. Então, eu li Gênesis, agora vamos ver por que Abraão creu nessa situação. Hebreus 11 e 12. Diz assim, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Deus é fiel. E Abraão creu, porque ele creu na fidelidade de Deus. Ele creu no sobrenatural de Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para si mesmo, ele não olhou para Sara, mas ele creu na palavra, ele creu no sobrenatural. Se Deus falou, como vai acontecer? Não sei. Ah, mas essa situação é impossível acontecer. Olha como que está. E isso que foi falado sobre a minha vida é impossível acontecer. Olha a situação. Uma situação de morte, de derrota, de tentativas e tentativas e nada deu certo. Com certeza, Abraão e Sara tinham tentado muitas vezes ter filhos, até descobrirem que Sara era estéril. Tentamos de todas as formas, e na semana, e ontem, esse dia, preguei sobre o caso de Pedro ter lançado a rede. Senhor, já fiz tudo que tinha que fazer, nada deu certo. Então, vai para o mais fundo. Eu e você precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Conhecer mais o sobrenatural. E é nas profundezas, como preguei esses dias, que você conhece o sobrenatural de Deus. Quando eu me aprofundo mais na palavra, quando eu paro de andar na mídia, na média. Na mídia não, na mídia, glória a Deus pela mídia agora. Na média. Quando eu vivo uma vida medíocre, eu não experimento nada. Eu até sei que Deus tem poder. Eu até sei que Ele faz. Mas não na minha vida. Na minha nunca vai dar certo. Nunca deu certo. Mas na vida de fulano e ciclano eu já vi bastante coisa. Não, na minha e na tua vida isso acontece, porque Deus é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Assim como ele não olhou para a situação de Abraão, se Abraão era velho, se era novo, se Sara era velha, se era nova, se tinha condições, se não tinha, você vai ser pai de nações. E acabou. Olha, vem aqui, olha as estrelas do céu. Vai ser dessa forma.
E acabou. E Abraão ainda ficou um tempinho, ficou 25 anos naquela de Abraão. Aí, quando já estava perto dos 100 anos, chega Deus daí. Como é que está a situação? Eu continuo sendo o pai exaltado. Não, eu falei que você vai ser pai das nações. Espera aí, Abraão. Para de ficar declarando que você é pai exaltado. Vamos mudar a situação. Começa a declarar que você é pai de nações. Pai de multidões. Agora não é mais Abraão, agora é Abraão. Quando você apertar a mão de alguém, perguntar quem é você? Eu sou pai de nações. Sou pai de multidões. Mas cadê teu filho? Não importa onde está meu filho. Importa que eu sou pai de nações, eu sou pai de multidões. Aquela promessa que Deus colocou na tua vida. Começa a declarar. As pessoas dizem, cadê a promessa? A promessa já foi feita. Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez. Basta que eu e você creiamos e tomemos posse. Abraão, quando chegou lá, essa situação estava complicada, 25 anos depois seria pior ainda. 25 anos depois, a situação mudou. A partir do momento que Abraão começou a declarar que ele era pai de nações, pai de multidões. Um ano depois, ele estava com o filho no colo. Muitas vezes, nós não tomamos posse da palavra. Nós não descansamos na palavra, nós não cremos na palavra. Nós não cremos no sobrenatural e por isso ficamos pensando, não, até já recebi, mas não tem condições. Aquela palavra que ele falou, que foi falado, não tem como acontecer. É impossível acontecer, claro. Porque eu e você olhamos para o natural. E descansar é crer no sobrenatural de Deus. E Abraão fez isso. E Gênesis 22, 2. Agora olha. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Pronto. Já foi difícil crer na primeira vez. Ficou 25 anos esperando. Aí acontece. Agora vem Deus, agora mata. Não, peraí. Agora não. Aí não. Vamos lá direto. Abraão 11, 17. Abraão não, vamos tentar Hebreus. Abraão talvez você não vai encontrar. Ou então, já que você na tua não tem não tem o livro de Abraão, vai para o livro de Hebreus, então. 11, 17 a 19. Diz assim. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ele tinha crido no sobrenatural, ele não tinha condições de ter descendentes. Ele creu que Deus poderia, acima de qualquer situação, dar o filho, e deu. Glória a Deus, recebi, amém. Agora vou ser pai de nações. Agora me dá o teu filho, como assim? Aí ele pega e ofereceu em sacrifício. Não tinha condições, não? Então, se eu creio que ele me deu, eu também creio que as coisas vão acontecer. Deus não é homem para que minta. Ele não é homem que fica brincando. Deus não é de brincar com a palavra dele. Ele vela para cumprir a palavra dele. Aí, olha só. Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. E ali depois diz, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Como? Como assim? Deus pode ressuscitar os mortos?
Quantos mortos tinham ressuscitado antes até essa situação? Quantos mortos tinham ressuscitado? Já tinham visto? Não, nenhum. Ele creu em algo que não tinha nem ideia. Ele creu num sobrenatural de nascer filhos, era fácil. Que embora ele fosse, a mulher fosse estéril, ele fosse velho já, mas nascer filho ele já tinha visto. Agora, ressuscitar mortos, a única coisa que ele via era enterrar os mortos. Mas ele nunca tinha visto alguém ressuscitar. Mas ele creu. Creu que em algo que não tinha nem acontecido ainda. Mas ele descansou no sobrenatural de Deus. Ele tomou posse que, independente se ele já tinha visto, se aquilo já tinha acontecido ou não, com ele ia acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a palavra. Só por causa disso. Então vamos para o terceiro ponto. Descansar é crer no amor de Deus. Então, primeiro eu entrego. O segundo, eu creio no sobrenatural e agora eu creio no amor de Deus. Romanos 8:32. Por que isso? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Se não foi impossível para Deus abrir mão do seu próprio filho por amor a nós, como é que as outras coisas serão difíceis para ele? Como que a palavra dele não vai se tornar realidade em nossas vidas, se quando eu não merecia nada, ele abriu mão do filho dele por amor a mim e a você? Como agora ele vai impedir que nós venhamos a receber coisas que aparentemente para nós é difícil? Para nós não tem mais jeito? Nós precisamos descansar nele, descansar nesse amor dele. Descansar está aí, Senhor. Se o Senhor falou, vai acontecer. Eu creio no teu amor. Eu creio que o Senhor me ama tanto, ao ponto de concretizar tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito. A minha situação não está perdida. Por quê? Porque eu creio no teu amor, eu descanso no teu amor. Porque o Senhor me ama. Porque o Senhor tem o melhor para mim. Estamos indo para o final já. Mateus 19:26. Olha, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se para Ele tudo é possível, Ele te ama, Ele lançou uma promessa sobre a tua vida, Ele deu uma palavra para você, isso não tem como não acontecer. Isso não tem como não acontecer. Porque aquilo que é impossível acontecer na minha vida, nos meus braços, através dos meus esforços, da minha sabedoria, para Deus não é impossível, não é impossível mesmo. Assim, na tua vida, nada é impossível. Nada é impossível. Para o homem é impossível, nos braços dos homens, na força do homem, no intelecto do homem, olhando para as situações, tudo é impossível. Abraão, para a mãe de Moisés, olhando a situação, era impossível continuar com Moisés em casa. Para Abraão, era impossível ser pai. Para Abraão, seria impossível ressuscitar Isaque. Para Deus, nada é impossível. Nada. E o último versículo. Salmo 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Acontece na vida de todo mundo, mesmo na minha vida. Acho que Deus virou as costas para mim. Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. Eu já não aguento mais.
Ele fala assim, ó, descanse no Senhor e aguarde. Como eu falei agora há pouco, por Saul não ter paciência, não aguardar, ele bateu o desespero nele, ele não confiar na palavra, ele não descansar na palavra de Deus, foi tudo por água abaixo. O futuro dele foi tudo por água abaixo. Mas como eu amo aquele versículo de Jeremias 29:11, que eu repito e não me canso de repetir, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar o futuro que desejais. Mas quando que isso acontece? Quando eu descanso nele. Quando eu creio que ele não vai me decepcionar. Sabe quando que eu me decepciono com Deus? Quando eu quero que ele faça a minha vontade, apenas a minha vontade, isso não tem nada a ver com a palavra dele. Eu acabo me decepcionando. Porque ele vela para cumprir a palavra dele. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. E aquilo que ele lançou sobre a minha e sobre a tua vida, isso vai acontecer, independente do impossível. Ele faz o sobrenatural se transformar natural na tua vida. Aquilo que para todo mundo seria loucura, não teria como acontecer, na tua vida vai acontecer totalmente ao contrário daquilo que está acontecendo do teu lado. Assim como aconteceu, talvez na casa do lado da mãe de Moisés, um filho tinha sido morto. Na casa de Moisés, além de ele estar vivo, ainda tinha a proteção de Faraó e tinha todo o sustento de Faraó. E depois que já estava grande, ele passou a ser filho da filha de Faraó. Ele passou a governar, ele passou a estar dentro do reino, coisa que era impossível para qualquer um. Para Deus não é impossível. A tua situação não é impossível para Deus. Independente se é a casa do lado está acontecendo situações parecidas, mas totalmente negativas. Na tua casa não vai ser igual. Se a vida do lado está tudo errado, você olha e fala, a pessoa está passando a mesma situação que eu e não está dando nada certo, então na minha vai ser igual. Não, na tua não vai ser igual. A tua não precisa ser igual. Uma palavra que está sendo lançada quase que no mundo inteiro, todos terão que pegar coronavírus. Não, não. Não aceita essa maldição sobre a tua vida. Ah, mas na minha vizinhança só falta eu, então vai ficar só você. No ambiente que eu vivo, só eu que não peguei, e não vai pegar. Não, mas eu vou ter que pegar porque todo mundo pegou, então vou ter que pegar. Aí pode se abraçar. É teu. Vai que a tua está falhando. Mas que você não precisa pegar, você não precisa. O sobrenatural pode acontecer na tua vida e através da tua vida as pessoas verão o sobrenatural de Deus e vão dizer, eu também quero esse Deus aí. Eu também quero essa fé aí. Eu também preciso descansar nesse Deus que você descansa. Eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu preciso experimentar isso que você experimenta. Mas quando eu vou junto com a multidão, se todo mundo está pegando, eu também tenho que pegar. Se todo mundo está morrendo, eu também tenho que morrer. Aí a coisa pega. Aí eu creio mais naquilo que as pessoas falam, nas situações, do que na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre descansar na palavra de Deus. Descansar. E como eu falei, eu não estou fechando um conceito sobre o que é descansar. Eu estou dando exemplos do que é descansar em Deus. Muitas vezes, por isso que eu falei, eu uso muito em descanse em Deus. A pessoa vem, descanse em Deus. Por quê? Creia. Creia em Deus. Essa situação não é maior que Deus. Isso que você está passando não é maior que Deus. A Bíblia diz, maior que está em nós do que o que está no mundo. Posso todas as coisas em Cristo,
que me fortalece não é no meu braço. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção de Deus em nossas vidas. Nós fazemos menção daquilo que acontece, o sobrenatural em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé? Paizinho, muito obrigado pela tua palavra, porque ela não volta vazia, mas faz o que apraz e prospera no que foi enviada. Eu declaro sobre cada vida aqui o descanso em ti, Senhor. O descanso na tua palavra, no teu amor, Pai. A entrega da vida em tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor tem o melhor. E eu declaro sobre cada um que está acompanhando também pela internet, Pai. Declaro, Senhor, o descanso em ti, Senhor. Descanso de todas as suas aflições. Eu declaro que eles não precisam carregar mais aflições, opressões, depressões, medo, angústias, porque isso Cristo já levou na cruz do Calvário. Basta que cada um creia na tua palavra, Pai, porque tu és fiel para cumpri-la. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Eu declaro uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém. E como o Lu falou sobre o decreto, a gente não tinha recebido até então em mãos, mas terão mudanças meio radicais aí, provavelmente até o horário de culto. Parece que vai ter que mudar. Vai ser só culto online. Então, não se sabe por quanto tempo, provavelmente, a princípio é por uma semana, pode ser prorrogado. Então, pessoal, aproveite enquanto temos oportunidades. E continua declarando que tudo isso já acabou em nome de Jesus. Todo o mal já caiu por terra em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu declaro a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre cada vida. Continuem abençoados em nome de Jesus. Amém.